A paz do Senhor, povo de Deus. Para quem não me conhece, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva, coloca ali no sininho para que você receba todas as notificações e compartilhe este vídeo. Deixe seus comentários, eu quero saber se você está gostando dessa nova série. E esta série, ela tem como tema: assuma o controle das suas emoções. Então essa é uma parte muito importante, que a gente venha cuidar das nossas emoções, porque as nossas emoções estão ligadas com a nossa alma, com a nossa mente. Então nós temos que ter equilíbrio. E eu vou falar nesse vídeo a respeito de alguns sintomas da depressão. No vídeo anterior que está em cima eu falei um pouco sobre as causas. E nesse eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas, né? Mas não simplesmente falar do sintoma, mas explicar o sintoma para que você venha entender com maiores detalhes. Amém? E eu quero ler com você a epístola de João, a terceira carta de João, não é o Evangelho. Você acha que não ia ter palavra? Com certeza tem uma palavra aí para alimentar o teu espírito, para trabalhar na sua alma, e eu tenho certeza que você vai sair dessa série com as suas emoções curadas, saradas, em nome de Jesus. Vamos lá então para a terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2. Olha só o que diz: Amado nosso, rogo por ti, para que prospere em todas as coisas e esteja bem de saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, olha só que interessante essa carta de João, quando ele diz que ele diz: eu espero que você esteja bem, né, em tudo, que você vá bem em tudo, na sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, olha como a prosperidade da alma ela é importante para que todo o nosso corpo, para que nós estejamos bem. Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, nós somos corpo, alma e espírito. E uma coisa interfere diretamente na outra. Não dá para dizer, embora seja diferenciado, a alma do espírito são coisas distintas, elas caminham muito juntas. Então, quando a minha alma está abatida, quando eu estou com problemas nas minhas emoções, isso vai interferir diretamente no meu espírito. Bem como também, se eu estiver doente, uma enfermidade no meu corpo, vai interferir também na minha alma, nos meus sentimentos, vai interferir no meu espírito, né? Como é que vai ficar o meu espiritual? Então, embora sejam coisas distintas, né? O corpo é a matéria, e tem a alma, que são as emoções, o pensamento, tem o espírito, né? Então, embora seja dividido para que a gente possa entender o que é cada coisa, fica tudo muito junto, porque nós somos compostos de três. Então, assim como Deus, né, Deus, é Jesus e é o Espírito Santo, né? Assim nós somos o nosso corpo. Nosso corpo tem uma tríade também, que é o corpo, a alma e o espírito. Então, um interfere diretamente no outro. Se eu tiver um problema nas minhas emoções, vai interferir no meu espiritual e vice-versa. Então, caminham juntos. Tudo é uma linha muito tênue, né? Uma coisa está muito próxima da outra. Então, João estava dizendo sobre a importância, né, da alma ser próspera, porque isso vai refletir, obviamente, em toda a saúde do nosso corpo, vai em todas as coisas que nós fizermos, né? A gente vai ser bem sucedido se a nossa alma, né, for próspera, se nós estivermos com as nossas emoções, com a nossa mente sarada, alinhada. E eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo ainda mais sarado, mais cheio de Deus, eu tenho certeza. Então, eu vou falar um pouquinho dos principais sintomas, né, e explicando um pouquinho como que eles funcionam, como eles interagem. E no vídeo anterior eu falei que a depressão, ela é uma doença, ela está catalogada no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, existe um código lá, né? Ela está catalogada como uma doença. Então, para tanto, nós temos que tratá-la como uma doença também, né? Como eu disse, muitas pessoas tratavam só a nível espiritual, né? E se esqueciam que a pessoa também é uma alma,
né, que ela é um corpo, então nós temos que cuidar como um todo do nosso corpo. E é importante porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, então nós temos que ser sarados, curados, né? E uma coisa que eu sempre digo, quem é ferido fere, mas quem é curado cura. Então nós temos que ser sarados nas nossas emoções, temos que ter as nossas emoções equilibradas, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre depressão. E olha só, nesse Código Internacional de Doença, a depressão ela está catalogada como CID-10 F33. E olha o que diz o Código Internacional de Doenças a respeito da depressão, que se trata de um distúrbio que gera uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que podem acabar em pensamentos suicidas. Ou seja, se é uma doença, tem que ser tratada como uma doença também. Embora é importante cuidar do espírito, do corpo, a alma também precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Então, ela interfere em tudo. A depressão, nós vamos ver aqui, quando a gente for avaliar os sintomas, ela interfere no nosso físico, no nosso emocional, interfere no espiritual. Então, se ela interfere nos três e a depressão, ela causa transtornos nas três áreas, as três áreas precisam ser tratadas. Não dá para tratar o espírito e não tratar da alma. Não dá para tratar da alma e não tratar do corpo. Então, precisa ser tratado de forma simultânea para que tenha realmente um melhor aproveitamento. Então vamos lá entender um pouquinho melhor quais são os principais sintomas. Primeiro que, assim, de forma geral, existe uma perda de energia vital, né? Com o aumento das incertezas, angústias, dores emocionais, né? Então a pessoa ela fica de uma forma que é o que eu chamo de embotamento afetivo. Isso acaba sendo causado pela depressão. O que é isso? A pessoa perde toda a energia vital, a energia que nós precisamos de energia, acordamos, precisamos de energia para desempenhar todas as nossas tarefas. Porém, quem está com depressão perde essa energia vital, e essa energia que gera vida, ela é direcionada para a dor, para a angústia que a pessoa sente. Então toda a energia vital passa a alimentar a dor que ela sente. Então é como se viver doesse. É como se a vida se tornasse um fardo muito pesado, que só de acordar e viver, isso por si só já é um sofrimento. Não precisa acontecer nada. Então, olha para vocês verem o que a depressão causa numa pessoa. Ela tira toda a energia vital, toda a força vital da pessoa, toda a vontade de viver. Então, eu vou falar aqui acerca dos principais sintomas. Humor depressivo, ou irritabilidade, ansiedade e angústia, né? Então, assim, são coisas que compõem aí esse humor de quem já está com depressão. Falta de energia e motivação, né? Então a pessoa fica desmotivada, toda a energia dela, como eu disse, é tudo canalizada para dor. Ela não tem motivação para mais nada. Falta de iniciativa e vontade. Então, assim, a vida tanto faz. Ah, você quer ir ali? Tanto faz. E ficar, a pessoa não tem vontade de nada, não tem iniciativa nenhuma, né? Então a gente percebe muito, principalmente quando a gente vê pessoas assim que são totalmente desenvoltas, que tomam iniciativa, que faz as coisas. Quando ela tá com depressão, a gente consegue perceber facilmente, porque a pessoa não toma mais iniciativa de nada. O mundo pode desabar na cabeça dela e ela não tem energia para tomar iniciativa. Alteração no sono, do apetite, alguns sintomas físicos também, lentidão motor e de pensamento, ou seja, você começa a perceber quando a pessoa está num quadro um pouquinho mais avançado, que assim, ela está muito lenta, né? Tudo que ela vai fazer é com muita lentidão, né? As atitudes, a postura dela é totalmente ombros caídos, né? O semblante caído, e uma lentidão no pensamento, que a pessoa demora. Você faz uma pergunta, a pessoa tá assim, parada, e ela demora para entender o que você falou, e consequentemente demora também para responder, porque a fala acompanha o pensamento. Se o pensamento tá lento, a fala também vai estar lenta. Desânimo, cansaço fácil, sintomas físicos, vocês entendem? Necessidade de maior esforço para fazer as atividades diárias, ou seja, levantar, trabalhar, ir para o colégio, ou ir para a faculdade, ou ir para a igreja, ou, enfim,
qualquer coisa para ela é como se ela fizesse uma força muito maior para desenvolver atividades comuns, rotineiras do cotidiano, que antigamente ela tirava de letra. Então as coisas começam a ter um peso muito maior para ela. E uma outra coisa, diminui a capacidade de sentir prazer nas coisas que antes ela gostava. Então é muito comum você ver uma pessoa que está com depressão, se de repente ela gostava de tocar um instrumento, gostava de cantar, gostava de, enfim, fazer um artesanato, fazer alguma coisa, qualquer coisa que para ela era uma coisa que ela gostava muito. Essa pessoa ela começa a perder o interesse até pelas coisas que ela mais gostava, mais apreciava em fazer. Lugares que ela gostava de ir, enfim, tudo realmente começa a perder o sentido, começa a perder o brilho, a cor. E outra coisa, sentimentos, agora a gente tá falando, né, do que ela sente, né, das emoções, de medo, desinteresse, insegurança, desesperança, apatia, desespero, desamparo e vazio. Olha só, começa o vazio existencial começa a tomar conta da pessoa, né? Sensação de desespero, pensamentos negativos, enfim, é uma pessoa que ela não tem esperança, né? De fazer as coisas, de conquistar, está totalmente apática, totalmente desanimada, né? Então, tudo isso, né? Todo esse conjunto de coisas está acontecendo. E os pensamentos, né? Então, como que isso interfere também na mente? Pensamentos totalmente negativos, ideias desproporcional de culpa, né? Eu até falei um pouquinho isso no vídeo anterior também, a pessoa não sabe lidar com a culpa, né? Então se culpa demais pelos erros que cometeu, culpa as outras pessoas, tem dificuldade de perdoar, baixa autoestima, acha que nada do que faz tá bom, sensação de falta de sentido da vida. A vida perdeu completamente o sentido, né? Então, assim, ela se sente inútil, sente uma sensação de ruína, de fracasso, de morte. Então, os pensamentos que rondam a pessoa com depressão são os piores possíveis. Só destruição, morte, doença, tragédia. Se alguém falar, só para vocês terem uma ideia como que é. Se você falar uma coisa assim com a pessoa, fulano, aconteceu alguma coisa com fulano. A pessoa ela tá tão sensível que aquilo é como se fosse com ela. Ela pega aquilo para ela e ela sofre. De repente o outro nem tá sofrendo tanto com aquele acontecimento, mas a pessoa com depressão, ela tende a potencializar tudo que é ruim, tudo que é negativo. Então, assim, ela sofre com muito mais intensidade por uma coisa que talvez não teria tanto peso. Então, eu quero que vocês entendam também que, assim, não a pessoa que ela tá com depressão, ela não sente tudo isso junto. Não precisa ter todos esses sintomas juntos, coletivamente, tudo para ela ter, não. E também não é ter um ou outro sintoma que vai estar caracterizada como depressão, não. Primeiro precisa ter um período, não. Isso precisa acontecer com pelo menos uma frequência de tempo para a gente imaginar que pode ser depressão. E também pelo menos aí uns 3, 4 sintomas simultâneos para a pessoa começar a achar que de repente ela pode procurar um médico, né? Então é o que eu disse, não é porque a pessoa está com muita tristeza que ela está com depressão, enfim, a falta de iniciativa ou desanimada, não. Os sintomas eles não podem ser isolados, eles primeiro precisam ter de 3 a 4 sintomas, pelo menos no período de 3 meses, para a pessoa começar a se preocupar. Olha, eu acho que eu não estou bem, vou procurar uma avaliação, né, de um profissional. Então, realmente, tem pessoas que já estão com a depressão instalada, já está com a depressão. Então, assim, precisa cuidado, precisa procurar ajuda profissional, precisa realmente entender se é um quadro de depressão, porque a depressão, como eu falei, às vezes ela está associada com outras coisas, síndrome do pânico, transtorno bipolar, algumas fobias, né? Então a pessoa, primeiramente, ela precisa procurar um profissional para fazer um diagnóstico. Segundo, precisa fazer um tratamento. Normalmente os tratamentos de depressão, eu vou falar um pouquinho melhor, mas são associados com algum remédio, psicoterapia, mas é importante tratar, não pode deixar. Se você
está desenvolvendo algum desses sintomas ou conhece alguém, compartilhe esse vídeo, não fica só para você. Talvez uma pessoa tá num quarto escuro, querendo tirar a própria vida e nem sabe o que está acontecendo com ela. Talvez você enviando esse vídeo, talvez você enviando essa mensagem de esclarecimento, a pessoa ela se sente mais segura em saber o que ela tem, segura em pedir ajuda. Então assim, é muito importante disseminar essas informações. Eu conto que você vai fazer isso, querido. Você não vai simplesmente guardar isso para você, né? E que você realmente entenda a responsabilidade, porque agora você tem uma responsabilidade de passar essa informação adiante. Muitas pessoas precisam saber, precisam conhecer alguns sintomas. Obviamente, no vídeo eu não consigo dar todo o cenário, mas dá para a pessoa ter uma boa ideia e eu creio que isso vai servir de ajuda para muita gente. Tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar sobre depressão ali à luz da Bíblia. Conheça alguns personagens da Bíblia que tiveram depressão. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.